Nós vamos estudar então a nossa lição, a lição número 2. A revista tem como título Igreja em Apuros, lições das 7 igrejas do Apocalipse. A lição 1 e 2, elas são lições de introdução ao tema específico que são as lições às 7 igrejas, a carta às 7 igrejas. Na semana passada, a lição 1 falava a respeito do que veio antes, no início da igreja em Atos, quando Paulo começa o trabalho, aquela igreja vai se desenvolvendo em vários lugares. O tempo agora em João, 30 anos depois, uma nova geração. Então a ênfase que foi dito na semana passada é que lá eles sofriam perseguição, mas dos judeus, e agora há uma perseguição maior dos judeus e também dos romanos. E a Apocalipse vai enfatizar e demonstrar a influência do inimigo perseguindo a igreja. Então, ao mesmo tempo que temos palavras de consolo, palavras de perseverança, seja forte, também tem palavras de repreensões, palavras que mostram que aquela igreja estava enfraquecendo. Então, o tempo, estava fazendo com que aquela igreja estava se afastando um pouquinho dos caminhos do Senhor. Vamos deixar então a nossa Bíblia aberta em Apocalipse capítulo 1. Nós não vamos ler agora todo o capítulo, mas se os irmãos perceberam, esta lição é um comentário do capítulo 1, versículo por versículo praticamente. Nós vamos ler primeiro versículos de 1 a 3. Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo, quanto a tudo o que viu. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nelas escritas, pois o tempo está próximo. O texto aqui então, nós vemos João falando, embora ele use terceira pessoa, quando ele diz notificou ao seu servo João, é ele falando dele mesmo, mas nós percebemos que é uma palavra de Deus Pai, que foi revelada para que Jesus entregasse, por meio de João, às igrejas. Parece complicado, mas a gente vai ver exatamente isso aqui aos poucos. A palavra Apocalipse significa revelação, significa desvelar, ou seja, desvelar é tirar o véu. Nós sabemos que essa distância que nós temos de Deus, nós, por nós mesmos, nunca saberíamos nada de Deus. Eu disse que agora a gente tem uma visão parcial, Se não fosse a revelação, se não fosse a palavra, nós não teríamos visão alguma. A gente percebe um pouco do que é não ter visão alguma quando a gente vê o mundo. Embora o mundo ainda espelhe um pouquinho de Deus, o homem pode não ser cristão, pode não seguir a Deus, mas ele foi criado à imagem e semelhança de Deus, então ele tem bondade, ele tem características de Deus. Mas aqui então, o texto fala que
foi revelado, ou seja, o livro vai trazer essa revelação das coisas que devem acontecer. Revelação de Jesus Cristo, o que Deus lhe deu. A gente tem um pouco de dificuldade, né? Deus é o único Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, mas a gente percebe as pessoas da Trindade muitas vezes sendo citadas, mostrando esses papéis, né? O Deus Pai revelou ao Filho, e ao Filho vai trazer por meio do Espírito às igrejas. Daqui a pouco nós vamos ver os 7 Espíritos às igrejas. Mas é Deus, ou seja, Deus se revela. Aí ele vai usar o seu servo, João, para pregar à igreja. O livro todo do Apocalipse fala sobre o reino de Deus. Às vezes a pessoa fala, vamos estudar o Apocalipse que ele fala sobre o fim. Fala sobre o fim também, revela coisas, revela sobre destruições, sobre várias questões. Mas o propósito específico que a gente percebe no Apocalipse é falar sobre o reino de Deus. O versículo 7 diz que eis que vem como as nuvens, e todo olho verá, até quantos o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. Fala sobre esse reino de Deus, sobre o poder de Deus, sobre toda a terra, sobre todo o mundo. Quem é capaz de revelar? Acabamos de dizer, nenhum de nós, nem João. João, ele no versículo aqui, no capítulo 5, ele chora, né? Ninguém foi achado digno de abrir o livro. E lá aparece, não chorem, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Jesus, ele morreu para que pudéssemos enxergar. Jesus é aquele que abre, é aquele que nos dá a visão, é aquele que nos revela todas as coisas. Então aqui, esse é a introdução da nossa lição, e vamos para o ponto 1. Felizes os que leem e os que ouvem. Verso 3. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nelas escritas, pois o tempo está próximo. O livro do Apocalipse, ele traz 7 bem-aventuranças. Se você olhar na sua lição, tem a passagem de cada uma delas, 1, 3, 14, 13 e assim por diante. Bem-aventuranças, a primeira está relacionada à questão dessa oportunidade de ouvir, de ler. As cartas, elas foram dadas para serem lidas em voz alta. E bem-aventurados são aqueles que ouvem as palavras, mas não apenas que ouvem, mas guardam as coisas nelas escritas, pois o tempo está próximo. Isso se aplica a nós hoje, né? Quando nós estamos lendo as palavras de Jesus. Bem-aventurado aqueles que ouvem e aqueles que guardam as coisas nelas escritas. O fim está próximo. E cada vez mais a gente tem essa percepção, né, do que o fim está próximo. Não só pela mais avançada idade, né? É difícil falar do fim estar próximo para um adolescente, mas pelo mundo, pelos acontecimentos do mundo e por tudo que a gente vê, né, da maldade, o fim está próximo. Aqui diz então que João escreve esse livro como uma profecia, e a ideia de profecia aqui, mais do que predizer o futuro, está dizendo que quer dizer que profecia é de procedência divina.
Nós lemos há pouco, né? Revelação de Jesus Cristo. Deus lhe deu. Versículo 2 diz: o qual atestou a palavra de Deus, testemunho de Jesus Cristo. Então, é a palavra de Deus, o anúncio de Deus. Quando você tem uma notícia, a gente está ouvindo muito falar, é fake news, notícia falsa, e eu creio que até a forma da gente ver alguma notícia mudou nos tempos para cá. Até assistir filme mudou. Quando você assiste um documentário, você fica pensando, mas quem fez esse documentário? O que é correto? O que é verdadeiro? O que não é verdadeiro? Quando a gente vê uma passagem dessa e fala revelação de Jesus Cristo, não há dúvida. Nós cremos e nós vivenciamos que o que tem na palavra é a verdade. Ponto 2, saudação às 7 igrejas. Versículo 4, João, às 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros, que da parte daquele que é, que era e que há de vir, e da parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. Quem são os destinatários? As igrejas. Então aqui a lição fala que Apocalipse é uma obra apocalíptica, que significa o quê? Desvelar, revelação. O Apocalipse é uma obra profética, que é uma profecia, é uma palavra não de um profeta, mas de Deus. E o Apocalipse é uma palavra, um livro epistolar. A palavra é estranha, né? Mas é fácil. É que fala-se às igrejas, é uma epístola, é uma carta às igrejas. Ela tem um endereço próprio que são as igrejas. Então os destinatários da carta são as igrejas dos confins da terra. Aqui se expressa que essa carta então era para as igrejas em território gentílico. Lembra que nós falamos que Paulo, quando ele iria pregar, ele sempre ia primeiro na sinagoga e passava algumas semanas ali pregando aquelas pessoas. Depois ele ia para um outro lugar, né? No caso ele foi lá para uma escola lá e pregou naquele lugar para qualquer pessoa. Aqui especificamente território gentílico, ou seja, pessoas dos confins da terra. Está se cumprindo Atos 1:8. Sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Ela é uma carta específica de João para esses irmãos. E ela também, cartas que poderiam ser distribuídas para outras igrejas, até para nós, né, como chegaram para nós. Bom, o destinatário então são as igrejas. E o remetente? Remetente, a Trindade vai aparecer aqui novamente, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Olha como começa dizendo aqui: graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir. Então a graça de Deus a vós, igreja, da parte de quem? Quando você fala, eu estou saudando os irmãos aqui, em nome do conselho da igreja tal, né, da parte de tal, graça a vocês. Aqui está falando da graça por parte do Pai. Aquele que é e que há de vir é uma das formas de se definir Deus Pai. E depois, da parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono, é do Espírito Santo. Por que 7 espíritos? É uma visão no sentido da perfeição. 7 significa a plenitude do Espírito, e também relatando que o Espírito de Cristo está presente. Para a gente entender isso, Efésios 4:10 diz: aquele que desceu, sendo também o mesmo que subiu, acima de todos os céus, para encher todas as coisas. Quem desceu?
Quem subiu? Jesus subiu. Quem desceu? O Espírito Santo. Mas o Espírito de Jesus. Na semana passada foi falado bastante isso, que o Espírito Santo, Atos do Espírito, era o Espírito Santo que foi dado à igreja, e esse Espírito é a presença de Jesus na igreja. Como que nós comungamos com Jesus, com Deus Pai? Por intermédio do Espírito Santo, o Espírito de Cristo. Então o Pai, o Espírito Santo, o Filho, e novamente continua falando de Jesus, da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. E olha que palavra interessante aqui. Diz que quem está como destinatário aqui, como remetente, quem está remetendo essa carta? Mais do que o Deus Pai, Filho e Espírito Santo, versículo 5, no meio do versículo, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Aquele que nos ama. Então, quem está enviando uma carta é aquele que nos ama. Você pode receber uma carta, um documento da polícia, seja de quem for, uma palavra de acusação, mas você está recebendo aqui uma instrução, uma carta. Bem-aventurado aquele que lê, aquele que ouve, aquele que pratica, o fim está próximo. Você está recebendo de quem? De Jesus, aquele que nos ama. E pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A Ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Nos constituiu reino, ou seja, também falamos na semana passada, Jesus é rei, ou até mais passada ainda, acho que era é tudo sobre Jesus ainda. Jesus rei, ele é rei e sacerdote. Foi na lição passada, na revista passada, até a aula que o Obed deu, Ele nos fez parte do seu reino, ou seja, quem é o nosso rei? Jesus. Ele é o nosso sacerdote. Nós somos também libertos, nós temos acesso a Deus por mediação de Jesus. Reino e sacerdotes para Deus e Pai. Aqui então a revista fala, não tem mais César ou Domiciano, ou qualquer outro senhor que reina. No mundo mediterrâneo, o imperador era considerado o senhor do mundo. Diz que quando ele chegava, a visita dele era como se fosse uma presença de Deus, a presença, parousia, apareceu Deus, visitação de Deus, todos se curvavam a ele. Eu fiquei pensando aqui, não é muito diferente nos dias de hoje não. Tem certas pessoas que se deparar com certos artistas ou com certas pessoas aí por aí, líderes mundiais, quase que é a presença do Espírito que está ali, mas vamos deixar isso para lá. Não há autoridade maior do que Jesus. O nosso rei é Jesus, é a Ele que nós devemos adorar, é a Ele que nós devemos olhar com essa reverência. E aqui então nós percebemos que no mundo existe isso. O mundo naquela época era obrigado a se curvar a certos reis, imperadores. Por isso que João está preso, porque ele não se curvava a esses reis. Ele anunciava que Jesus era o seu rei. E a gente percebe então que agora o versículo 7 fala sobre esse rei, dono de todas as coisas. O versículo que nós já lemos, falando sobre a vinda de Jesus, essa visitação real de Jesus. Jesus é o verdadeiro soberano sobre as nações. No dia da sua visitação, todos os que não se prostrarem ante o crucificado, transpassado pelas nossas transgressões, se lamentarão por causa dele.
Então aqui fala parte do Salmo 2, parte de Zacarias 12, 10, e também é o que está aqui no versículo 7, né? Se lamentarão sobre ele. Aquele que não se curvar perante o Senhor. Quem afirma isso é o Alfa e o Ômega, 22, 6. Referência à primeira e à última letra do alfabeto, mostrando o plano todo-poderoso de Deus. O plano que se concretizará. Ele é o princípio, Ele é o fim, Ele é o Criador, Ele é o dono, Ele dirige todas as coisas. Ponto 3. A visão de Jesus ressurreto. Versículo 9. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Pátimas, por causa da palavra do Senhor e do testemunho de Jesus. João se define aqui, agora ele está falando para a igreja, né? Desde o começo ele está falando para a igreja, mas agora ele fala, eu, João. Lá no versículo 1, ele diz, notificou a seu servo João. Dá uma diferença, né? Na terceira pessoa ele se fala naquele momento, e agora ele fala, eu, João, porque ele quer mostrar essa afinidade. Eu sou irmão, eu sou companheiro. O que vocês estão vivendo, eu estou vivendo. Eu não sou diferente, não sou melhor do que vocês. Ou seja, João exilado na ilha de Patmos, é um lugar lá de cadeia, lá de prisão, ele está nessa prisão, e lá ele tem esse encontro com Deus. Falar que ele é irmão, falar que ele é companheiro, é uma forma de confortar aquelas pessoas e de se aproximar, né? Se ele vai confortar e encorajar e também repreender, ele precisa dessa intimidade, de mostrar essa intimidade. Achei-me em espírito no dia do Senhor e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta. Aqui diz, dia do Senhor, possivelmente então a referência a quando os irmãos começaram a se reunir no domingo, né? Momento em que eles se reuniam, já desde o livro de Atos, se reuniam no domingo, como nós estamos reunidos aqui hoje. Então João estava reunido lá na cadeia com algumas pessoas, e quando diz que ele estava em espírito, a lição interpreta isso dizendo que ele estava em espírito, ou seja, liderando o serviço, falando diante de uma assembleia, estava lá em oração, estava num momento de comunhão com os irmãos, quando o Senhor o chama. Ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta. Então, nesse sentido, né, quando ele está ali, ele é chamado para Deus, Deus começa a falar com ele. João descreve agora a sua visão de Jesus. Primeiro ele fala sobre o ouvir, né? Ouvir grande voz como de trombeta, dizendo, o que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo e voltado vi 7 candeeiros de ouro. Lá no finalzinho vai explicar que isso aqui são as igrejas. 7 candeeiros de ouro são as 7 igrejas. Vi as 7 igrejas, e no meio dos 7 candeeiros vi um semelhante ao Filho do Homem, que é Jesus, como vestes talares, e cingindo a altura do peito com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como alva-lã, como neve, os olhos como chamas de fogo, os pés semelhante ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz como a voz de muitas águas. Então é uma descrição de Jesus. Toda descrição ela tem um símbolo que tenta aproximar, né? Então como que você vai descrever a visão de Deus, a visão de Jesus? É impossível, né? Então eu vejo como uma grande luz, ou como um som de muitas águas,
São palavras que são ditas aqui para tentar explicar um pouquinho. O certo é que é maravilhoso, né? Ele teve uma visão maravilhosa, uma visão na qual ele não pôde nem ficar em pé, né? Diz que ele caiu aqui, caiu como morto, caiu diante de tamanha glória, diante do poder de Deus. A lição então vai dizendo aqui desse ponto que é importante a gente ter esse pano de fundo, primeiro onde ele está, na prisão, o que ele está fazendo. Ele está no dia do Senhor, em adoração com outros irmãos. Ele se põe como irmão e companheiro, quando ele está escrevendo essa carta para as outras pessoas. E aqui, a lição enfatiza que a primeira coisa que ele viu foi a igreja, ou os candeeiros que representam a igreja. E a frase diz o seguinte: o ponto aqui é que chegamos a conhecer Jesus quando primeiro conhecemos seu corpo visível no mundo. Então, a visão da igreja e depois a visão de Jesus. Jesus está presente na igreja. Isso aqui, né? Ele não viu só os 7 candeeiros, mas no meio dos candeeiros estava Jesus, está Jesus. Jesus intercede por sua igreja, Jesus está junto da sua igreja. Ele não deixa apagar essa luz, né? Os 7 candeeiros, algo que precisa de uma lâmpada que precisa ser abastecida com óleo. E como nós lemos no meio do versículo 5, é aquele que nos ama. É aquele que nos ama. É uma experiência que João fica estarrecido. Como eu disse, ele até cai como morto. João está assim impressionado com o que está vendo. (17) Quando vi cair a seus pés como morto, porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve, pois, as coisas que vistes, e as que são, e as que hão de acontecer depois destas. Jesus o toma pela mão direita como sinal de autoridade. Jesus o levanta e fala: vá, leve a mensagem às igrejas. Jesus o encoraja a seguir. Colossenses 2,15, que está aqui na nossa lição, diz: despojando os principados e os potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. A vitória de Cristo, a vitória da morte, da ressurreição. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos. João é comissionado a levar essa mensagem. A mensagem da vitória, a mensagem da vida em Jesus, a mensagem da salvação. Conclusão: o que Jesus está assegurando para João é: não tenha medo. Não tenha medo. Talvez alguém que, depois de confessar Jesus, é jogado numa prisão fria e escura, pode questionar a sua própria fé, pode temer a morte. E você imagina, né? Que bênção é ter esse encontro com Jesus, aonde você está, lá na sua dor, uma visita na sua dor. A gente está vivendo tempos hoje que às vezes alguém fica doente e não pode receber a visita nem de um parente, né? E a gente percebe que na hora da dor nós precisamos de apoio, principalmente. E aqui fala que ele tem Jesus. E a palavra de Jesus é: não tenha medo, né?
Eu sou o primeiro, eu sou o último, eu reino soberano, toda a autoridade me foi dada. Em meio à perseguição, ao sofrimento e à morte, dê ao meu povo esperança. Não temas, tenha esperança e vá, anuncie. Aliás, aqui ele não podia ir, né? Mas escreve, a sua palavra vai ser anunciada para levar essa esperança. São palavras que a gente tem reverberado constantemente, né? Não temas, tenha esperança. As aflições existem, mas nós temos esperança em Deus, em Jesus. No mundo passais por aflições. Sofrimento é uma realidade, mas tem bom ânimo. Eu venci o mundo. No século I e II, as aflições sofridas eram intensas. Acusações como insurreição, ateísmo, canibalismo, incesto eram feitas contra os cristãos. Tempo de grande perseguição. Contudo, Jesus afirma, João 16, 33, tem bom ânimo, eu venci o mundo. As visões de João são uma revelação desta vitória e da esperança que o cristão pode ter em meio às tribulações de um mundo que já está derrotado, mas ainda não totalmente. Nós vivemos num mundo derrotado, num mundo perdido, mas nós temos essa esperança em Jesus. Então, irmãos, nós estamos terminando já, e aí sim nós vamos começar na próxima semana o capítulo 2, carta à igreja em Éfeso. Mas fica claro, né? Não é só Apocalipse, toda a Bíblia é essa revelação de Deus, a revelação da vitória, a revelação da verdade, é onde nós pautamos a nossa esperança. Quando a gente vive com Deus, a gente não vive atemorizado, desesperado com as notícias. A gente fica incomodado com notícias ruins, com os problemas que o mundo enfrenta, às vezes não nós ficamos incomodados com os problemas que nós enfrentamos. Mas nós temos esperança, nós nos alegramos, porque nós temos essa revelação de Deus. A palavra de Deus revela o que nos dá esperança. Aplicação: em meio ao sofrimento, angústia e aflição, tenha olhos escatológicos, olhe a realidade à luz da revelação de Jesus Cristo e veja o que está por detrás do véu. Participe dos sofrimentos de Cristo, glorie-se na tribulação. O sofrimento não é sinal de que Deus nos abandonou, ao contrário, é um dos sinais da verdadeira filiação. Se sofremos com Ele, também com Ele reinaremos. Ore para que Deus lhe dê olhos para ver. Amém. Que Deus assim nos abençoe.